Bom, olá professor, eu sou o Gustavo, que tá a carteirinha, tá? Eu vou começar aqui a explicar a minha resolução da prova. Então, foi sorteado para mim essas três questões aqui. A questão 2 é da lista 1, a questão 5 da lista 2 e a questão 3 da lista 3. A questão 2 ela pede para você fazer um diagrama de blocos do sistema. Bom, aí eu considerei então que você tem um sistema aqui de malha fechada, né? O controlador é o operador junto com a válvula, a planta é o próprio processo e o medidor é o meu transdutor. Então esse daqui foi o meu diagrama de blocos. A próxima questão, ela pede para você encontrar a resposta no tempo de um sistema. Aí ele dá a função de transferência e fala que ela é multiplicada por um compensador. Então, basicamente, eu multipliquei aqui a função de transferência pela transformada do compensador. Fiz aqui o desenvolvimento das frações parciais e apliquei a transformada inversa para encontrar a resposta no tempo, que ficou dessa forma aqui. É uma exponencial, né, com um expoente negativo multiplicado por um polinômio de grau 2 aqui. E a próxima questão ele pede para encontrar a função de transferência desse circuito aqui com amplificador operacional. Então aqui para resolver isso, né, eu encontrei primeiro a tensão no ponto A usando as leis de Kirchhoff lá, né? Então encontra na corrente que chega aqui no ponto A, dividindo, né, a diferença de potencial pela resistência R1, é igual à corrente que sai aqui também, que é essa diferença de potencial, dividido por essa resistência, que é igual a essa. E aí você encontra que a tensão no ponto A é metade da soma das tensões das extremidades. Isso aqui tudo em- no plano S, né? Já tendo aplicado a transformada de Laplace em todos os elementos aqui. Aí a tensão no ponto B eu fiz a mesma coisa, descobri a corrente que chega no ponto B é igual à corrente que sai do ponto B. Lembrando que aqui a tensão é zero e que não entra corrente dentro do amplificador operacional, né? Já que ele é ideal, a gente assume que ele seja ideal. E a gente conta que a tensão no ponto B depende da tensão I, que é a tensão de entrada, da resistência R2 e da capacitância aqui desse capacitor. Então a gente sabe, a gente assume, na verdade, que é um amplificador ideal, então as tensões em VA e VB são iguais. E aí, pegando VA e VB daqui, igualando e resolvendo, você chega nessa função que é a função de transferência do sistema. Aí a próxima questão é a questão 4, que foi essa daqui, que é a do motor de corrente contínua, né? Bom, então aqui eu parti direto da função de transferência do motor, que a gente viu em aula lá, né? E aí eu peguei a expressão do torque, né, em função da velocidade angular que foi passado aqui, né? Perdão, tensão de entrada, né? Tensão de entrada pela velocidade angular. Então, como o RA ele ficou acima de 400, né? Essa tensão de entrada é dada por essa expressão que eu usei aqui. O BC é 16, o ABC é 716. Aí eu desenvolvi a expressão, cheguei nessa equação. Aí aqui é a curva da tensão pela velocidade angular e aqui a tensão na armadura, né? Aqui a gente tem a relação entre a tensão na armadura e a corrente. E
VCE e a velocidade angular também tem uma relação diretamente proporcional. Aí a gente resolve o circuito da armadura, né, para descobrir. Então, a gente pega esse ponto, resolve e descobre a relação entre as constantes KT e RA primeiro, né? A gente descobre aqui que é 3,58. E aqui a gente descobre o KCE, que é essa relação entre a tensão VCE, né? E a velocidade angular do motor. Aí a gente vai para a página 4 agora, que está aqui. Isso. Beleza. Então, substituindo aqui as constantes que a gente já descobriu na função de transferência, ela fica dessa forma aqui, que é uma função de transferência de segunda ordem, né? Só que a gente sabe que a gente quer, na verdade, a função de transferência da velocidade angular. Então, a gente usa essa relação entre a velocidade angular e o ângulo, né? Que é a derivada a taxa de variação do ângulo, né? Então, a gente multiplica, na verdade, essa função por S e encontra a função de transferência de primeira ordem, que é a da velocidade angular pela tensão da armadura. Então, ele diz que o segundo experimento foi uma entrada em degrau unitário, então eu fiz aqui um esquemazinho. Descobri a função de saída, né? Fazendo aqui frações parciais, multiplicando a função de transferência pelo degrau unitário. Então, ela tem essa forma aqui, a função da saída, certo? E do gráfico, né, a gente olha aqui que a resposta, ela tende a 1, a resposta mecânica do motor. Então, a gente sabe que o limite, quando o tempo tende a infinito, desse y vale 1, é a resposta em regime permanente. Então, K sobre alfa tem que ser igual a 1. E ele também dá uma dica para você encontrar a constante do tempo, porque ele diz que o valor da velocidade angular nesse tempo aqui, né? Aliás, quando a velocidade angular é 0,63 radianos por segundo, que é 63% do tamanho total, né? Do valor em regime permanente, ele é atingido em aproximadamente 0,08 segundos, né? Então, usei essa relação para encontrar o K. Do K eu encontrei o alfa usando a relação aqui de cima. Só que o K é 3,58 por Jm, que é esse cara aqui, né? E o S mais alfa é igual a S mais 1 sobre J vezes Dm mais 3,58 vezes a constante KCE, que a gente já descobriu. Então, a gente descobre o Jm a partir do K e o Dm a partir do alfa, certo? Então, o Jm ficou 0,275, o Dm 1,964. Seguindo aqui a questão, você precisa encontrar o J equivalente e o D equivalente. Primeiramente, você você pega, né, o JC e reflete, né, ele aqui no motor. Então, você usa essas relações aqui de transformação entre a passagem aqui pelas engrenagens, encontra que o J equivalente é 1 e o D equivalente, usando as relações também de transformação, é 2. Então, você encontra a função de transferência do motor, substituindo todos os valores, que é a função de transferência de primeira ordem aqui, da velocidade angular, né, do motor. Só que a velocidade angular do motor também tem uma relação com a velocidade angular na carga, que é dada por essas transformações. Então, você consegue encontrar a função de transferência na carga da velocidade angular,
que é de primeira ordem, né? Multiplicando por essas relações aqui, N1, N2, N3, N4. Beleza. Então, é essa expressão que a gente vai usar e essa aqui de cima que é a expressão do motor. Aí, no item A aqui, ele pede para calcular o erro em regime permanente da função de transferência do motor. Então, a gente usa a função aqui do motor, entra com uma entrada 16 sobre S, porque é os últimos dois dígitos do RA, né? Degrau unitário. Unitário não, com esse, né? Degrau com essa amplitude aqui. Então, multiplicando pela função de transferência, fazendo frações parciais, você encontra a função, né? Essa função aqui de saída, né? No plano S. Então, para encontrar o erro, né? A gente faz a diferença da entrada pela saída, que é essa função, e o erro em regime permanente, a gente usa o teorema do valor final, né? Para encontrar esse erro que equivale ao limite quando o t tende a infinito da função no tempo, né? Então, a gente resolve esse limite e encontra que o erro é 0,137. Na questão B, ele pede para você analisar a resposta impulsiva da função de transferência na carga em função dos valores que se terá em regime permanente para a velocidade na carga. Então, aqui você entra com um impulso unitário, a transformada de Laplace do impulso é 1. Então, é a própria função de transferência. Você passa aqui para o tempo, né? Faz a transformada inversa. E essa daqui é a resposta impulsiva dessa função de transferência para essa entrada em integral unitário. E é isso.